Bom dia, oitavo ano. Vamos agora para a nossa aula 4 da apostila 7 de matemática, nossa última apostila. Vamos tentar terminar todo esse conteúdo hoje, que é um conteúdo de geometria. Esse conteúdo é polígonos e ângulos de um polígono. Então, vamos relembrar o que são polígonos. Polígonos são figuras geométricas fechadas, compostas por segmentos de reta que se unem para formar uma figura fechada. E esses segmentos de reta, agora, eles vão ser chamados de lados do polígono. E aqui nós temos um polígono de 6 lados, que é chamado de hexágono ou hexágono. Um polígono de 3 lados, o mais conhecido, né, o triângulo. De 4 lados, nesse caso é um quadrado, mas 4 lados pode ser qualquer outro tipo de quadrilátero, um trapézio, um losango, um retângulo. Enfim, alguns exemplos de polígonos. Aqui eu coloquei o que já vem na sua apostila, mas só coloquei para a gente estar relembrando. Número de lados dos polígonos e o nome de cada um. 3 triângulo, 4 quadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, como eu já disse, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono e assim por diante. O menor polígono é o triângulo, porque com apenas 2 segmentos de reta não é possível fazer uma figura fechada, então o menor deles vai ser sempre o triângulo. O menor polígono é formado então por 3 lados. E isso você já sabe, é só título de revisão. Agora nós vamos para a diagonal. A diagonal, ela vai ser um segmento de reta que parte de um vértice e chega ao outro vértice. Deveria estar mais retinho, né? Chega ao outro vértice. Então, aqui, nessa figura geométrica que é um retângulo, a gente consegue traçar uma diagonal, consegue traçar outra diagonal. Lembrando, gente, que a diagonal ela deve partir de um vértice e alcançar o outro não consecutivo. Como assim? Isso aqui não poderia ser uma diagonal se você partisse desse vértice e encontrasse esse vértice aqui, porque seria um vértice consecutivo. Isso aqui é o próprio lado. Agora, quando você sai de um vértice e chega ao outro vértice, que não é consecutivo, ou seja, que não é o próximo vértice, é um outro vértice mais distante, aí você traça a sua diagonal. Nesse caso, nesse retângulo, a gente só consegue traçar 2 diagonais. Mas aqui está muito simples da gente enxergar isso. Quando é uma figura mais complexa, com vários outros lados, fica mais difícil da gente identificar o número de diagonais, porque se a gente for traçando ali, a gente pode se perder e errar na contagem dessas diagonais. Por isso que existe essa formulazinha aqui, ó. D igual a N, entre parênteses, N menos 3 sobre 2. O que é esse N? É o número de lados. Então, só para confirmar se a gente encontrou o número de diagonais correto aqui desse quadrilátero, que é o retângulo, vamos estar calculando. A gente sabe que o retângulo ele tem 4 lados. Então, no lugar desse N, a gente vai colocar o 4. Resolvendo, como que vai ficar isso? Desfocou aqui um cadinho. Voltou. Resolvemos primeiro o parênteses, lembrando que isso aqui é uma multiplicação. 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Então, a fórmula, ela sempre vai me dar o número certo de diagonais. Quando forem figuras simples, nós conseguimos desenhar. Mas quando forem figuras mais difíceis, mais complicadas, com muito mais lados, o ideal é que a gente sempre use a fórmula para a gente não se perder. E outra coisa interessante é que o triângulo ele não vai ter diagonais. Se a gente voltar aqui em cima, na figura do triângulo, não é possível a gente partir desse vértice e encontrar um outro vértice que não seja um vértice próximo, um vértice consecutivo. Então, a gente não consegue traçar diagonais
no triângulo. O triângulo ele não vai ter diagonais. A primeira figura, a figura mais simples que vai ter diagonais, vai ser o quadrilátero, que vai ter 2 diagonais, como a gente calculou aqui. E assim vocês conseguem fazer os exercícios aí da apostila que pede para calcular diagonais.